Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre retas paralelas e proporcionalidade. A gente ainda segue no volume 1, certo? Capítulo 3. Então vamos lá. Segmentos proporcionais. Observem aqui, ó, essa figura, veja só. Eu tenho um prédio e o poste. E o sol está fazendo sombra proporcional a eles. Aqui eu tenho, ó, a figura geométrica que representa a altura do prédio e a projeção da sombra, a altura do poste e a projeção da sombra do poste, tá? Então, vamos lá. A altura do prédio é representada pelos segmentos AB, você vê lá, ó, AB, 21 metros, e sua sombra pelo segmento BC, 10,5. Enquanto o segmento DE representa a altura do poste e o segmento EF a sua sombra. Sabendo que o segmento AB mede 21 metros, o segmento DE mede 6 metros, o segmento BC mede 10 metros e meio e o segmento EF mede 3 metros, determine a razão entre AB e BC e entre DE e EF. Então, eu vou montar uma razão com esses valores referentes a cada segmento e vou descobrir se esses segmentos são ou não proporcionais. Aí, vamos ver aqui, ó, o exemplo 1. Vejam só. O segmento AB media 21 metros, o segmento BC, 10,5, 10 metros e meio. Montei a razão. Lembram que a razão a gente monta em forma de fração. Como é que eu vou saber se esses segmentos são proporcionais? Montei a razão, eu vou observar. Se for possível, eu faço a divisão. Se não for possível, eu faço a simplificação da fração. Então, 21 e 10, 21 dividido por 10,5, deu 2. Então, esse é o segmento do prédio, a altura do prédio e a sombra que ele fez. Esse segundo exemplo aqui, ó, DE, é a altura do poste, que media 6 metros, e a sombra dele, 3. Montei a razão, 6 dividido por 3, 2. Observe que o resultado encontrado da razão entre o prédio e o poste foram iguais. Quando isso acontece, eu posso afirmar que esses segmentos são proporcionais. Note que as razões A está para B, assim como B está para C, e D está para E, assim como E está para F, são iguais. Ó, quando eu simplifiquei, é que eu vi que elas são iguais. Dizemos, então, que as medidas dos segmentos AB, BC, DE e EF, nessa ordem, formam uma proporção. Então, para que eles sejam proporcionais, quando eu monto a razão, que simplifico, eu encontro a razão de proporcionalidade. Se essa razão de proporcionalidade for igual, esses segmentos são proporcionais. E se a razão de proporcionalidade não for igual? Vamos ver. Exemplo 2. Agora, considere os segmentos AB, CD, EF e GH, tais que AB é igual a 4 centímetros, CD é igual a 6 centímetros, EF 8 e GH 18 centímetros. Qual é a razão entre AB e CD e entre EF e GH? Então vamos lá. Eu vou montar a razão e a gente vai descobrir se eles são ou não proporcionais. Aí aqui. O AB mede 4, então eu tenho AB está para CD. Quanto mede o segmento AB? 4 está para 6. Aí o outro segmento, EF, está para GH. Quanto mede o segmento EF? 8 e o segmento GH, 18. Olhando assim, não tem como eu dizer se eles são proporcionais ou não. Eu preciso ou dividir, se não for possível, simplificar essa razão. 4 eu não posso dividir por 6 exatamente, mas eu posso simplificar. Se eu simplificar aqui o 4 por 2 e o 6 por 2, eu vou ter o quê? 2, 4 dividido por 2, 2,
6 dividido por 2, 3. Eu vou ter 2 terços. Veja que 2 terços é uma fração que eu não posso mais simplificar. 8 e 18. Posso simplificar por quanto? Por 2. Que vai me dar o quê? 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. Também encontrei aqui a fração irredutível. Para que elas sejam proporcionais, essa fração irredutível, esse coeficiente aqui precisa ser igual. Aqui eu achei 2 terços, aqui eu achei 4 nonos. São iguais? Não. Então, esses segmentos não são proporcionais. Um segmento só é proporcional quando a razão de proporcionalidade deles for igual. Se isso não acontece, os segmentos não são proporcionais, certo? Então, vamos lá. Continuando. De acordo com os resultados obtidos, você pode afirmar que os segmentos AB, CD, EF, GH nessa ordem formam proporção desse exemplo 2 que nós fizemos. Vocês viram que o resultado deu diferente. Então, na ordem AB está para CD e EF está para GH. Formou uma proporção? Não. Por quê? Porque o resultado, o coeficiente de proporcionalidade deles foi diferente. Dizemos que as medidas de 4 segmentos AB, CD, EF, GH nessa ordem formam uma proporção quando a razão entre as medidas dos 2 primeiros for igual à razão entre as medidas dos 2 últimos, que foi o que aconteceu no primeiro exemplo. A gente montou a razão e viu que o coeficiente foi 2 nos 2 primeiros segmentos e foi 2 nos outros 2 segmentos. Já no exemplo 2, os resultados encontrados foram diferentes, então eles não formaram uma proporção. Então, segmentos são proporcionais quando as medidas dos 2 primeiros segmentos forem igual a medidas dos 2 últimos, certo? Vamos lá, seguindo. E dentro desse assunto de segmentos proporcionais, eu tenho o Teorema de Tales. Antes da gente falar sobre o Teorema de Tales, vocês estão vendo aí, ó, no livro de vocês, na página 60, tem esse QR Code. Esse QR Code, ele é um jogo. Ele vai falar sobre um cofre. Tem um cofre. E os segredos para você abrir esse cofre é você estar aplicando a propriedade do Teorema de Tales. Então, entrem lá, abram o QR Code antes da explicação, antes da atividade, que já vai ser um bom treino para você, certo? A propriedade matemática que relaciona as medidas dos segmentos de reta, formados por um feixe de retas paralelas, cortados por transversais, é conhecido como Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales, ele está relacionado aos segmentos proporcionais, e aí tem os segmentos e o feixe de reta que vai nos dar essa ideia de como aplicar o Teorema de Tales. Então, ele é uma propriedade matemática e eu vou mostrar a vocês como é que a gente aplica esse teorema, certo? Como resolver? Vamos resolver alguns exemplos. Então, veja, deixa eu passar para cá. Ó, eu tenho aqui um feixe de retas, certo? Tenho a reta R, a reta S e a reta T. E elas estão cortadas por 2 transversais. Então, eu tenho aqui, certo? Um modelo de figuras onde eu vou aplicar o Teorema de Tales. Muito simples como aplicar ele. Você vai nessa ideia da proporção. Você vai analisar um segmento e o correspondente a ele na outra transversal. Tenho esse exemplo aqui. Como é que eu vou resolver esse exemplo aplicando o Teorema de Tales? Muito simples, eu vou montar as razões. Lembra que a gente viu no exemplo anterior que a gente montou uma razão? Segmento tal está para o segmento tal, assim como o outro está para o outro. 4 segmentos a gente comparou. Aqui eu tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou montar a razão e resolver esses segmentos. Aqui, ó, 8 está para x, assim como 10 está para 3. Aí eu vou montar a minha razão, ó. 8 está para x, assim como 10 está para 3. Qual é o objetivo aqui? Descobrir o valor de x. Como eu descubro o valor de x? Qual é a regra para resolver uma proporção?
multiplicar os meios pelos extremos. E eu vou aplicar essa regra. 10 vezes x, 10x. 8 vezes 3, 24. X é igual a 24 dividido por 10. Logo, x é igual a 2,4. Então, esse segmento aqui, ele mede 2,4. Você aplica a propriedade da proporção para descobrir o valor desconhecido do segmento, certo? Então, ó, 8 está para x, assim como 10 está para 3. Montou, meios por extremos, 10 vezes x, 10x, 8 vezes 3, 24, x igual a 24 dividido por 10, x igual a 2,4. A gente vai seguir com outros exemplos, e aí vocês vão ver como resolve cada um deles. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, aqui, ó. Eu preciso descobrir o valor desse x aqui, ó. Tenho 3, tenho x, tenho 4 e tenho 10. E como é que eu vou montar a minha razão aí? O que é que vocês acham? Pensar aí um pouquinho. Exatamente, ó. Eu vou comparar aqui. 3 está para x, assim como 4 está para 10. Então, vamos lá fazer? 3 está para x, assim como 4 está para 10. Como é que eu resolvo? Aplicando a propriedade da proporção. Meios por extremos. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 10 vai dar 30. X é igual a 30 dividido por 4. Quanto é que vai dar 30 dividido por 4? X igual a 7,5, 7,5. Pronto. Descobri o segmento. Tá? Então, muito simples, não tem muita dificuldade. Montou a razão, ó. Agora, uma coisa, se você está comparando esse segmento com esse, na reta seguinte, você não pode inverter. Você tem que seguir o mesmo padrão que você fez no primeiro. Então, 3 está para x, assim como 4 está para 10, certo? Vai ter só uma diferençazinha quando essas retas transversais, elas se encontrarem no meio da figura, que é o próximo exemplo. Aí a gente vai ver que muda só um pouquinho a forma de você observar para montar a razão. Mas sempre monta a razão, aplica os meios por extremos e finaliza a equação para descobrir o valor desconhecido, certo? Vamos para o exemplo 3. Aqui o exemplo 3, ó, como eu falei. Vejam, aqui as retas, elas se encontraram, o feixe de retas, ó, reta R, reta S e reta T. E as retas transversais, elas se cruzaram no meio desse feixe de retas. Então, observe que eu não vou poder analisar esse segmento com esse. Eu tenho que analisar o segmento da mesma reta. Então, se elas estão se cruzando, eu vou analisar quem? O x com o 8 e o 3 com o 2x, certo? Por quê? Porque como as retas se cruzaram, ó, veja, observe que aqui, ó, aqui eu tenho a mesma reta. Então, eu vou olhar esse segmento. E aqui eu tenho a outra reta, ó, a posição delas mudou. Então, a forma que eu observo também. Se eu fizer x está para 2x, 3 está para 8, vai ficar errado? Vai. Porque você está analisando segmentos de retas diferentes. Então, eu vou lá montar x está para 8. X está para 8. Deixa eu botar mais... Não, aí tá bom. Assim como x está para 8, assim como 3 está para 2x. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade multiplicando meios por extremos. Como vocês sabem, né, eu multiplico primeiro onde tem a variável, porque ela já fica na sua posição correta. 2x vezes x, quem lembra aí? 2x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. 8 vezes 3, 24.
x ao quadrado é igual a 24 dividido por 2. X ao quadrado igual a 12. Como é que eu transformo a potência? Eu transformo em raiz. Então, eu vou ter x igual a raiz de 12. Eita, e agora? 12 não tem raiz quadrada exata. Lembram? A gente viu lá no primeiro assunto do capítulo 1, quando estudamos números reais. Quando o número não tem raiz quadrada exata, o que é que eu tenho que fazer com ele? Fatorar. Então, vou fazer aqui a fatoração do 12. Eu vou fazer a fatoração para a gente racionalizar esse denominador. 12 dividido por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Quantas vezes eu utilizei o 2 aqui na decomposição? 2 vezes. E o 3? Trago para cá, ó. X é igual raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Aplico a propriedade, onde eu vou dar o radical a cada um dos termos. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Como o expoente é 2 e o índice também, o que é que eu faço? Simplifico. Quem foi que sobrou? X é igual a 2 raiz de 3. Então, esse é o valor do x. Eu podia deixar aqui no x igual a raiz de 12? Não, complete, faça seu desenvolvimento completo, porque a gente já estudou, já viu e sabe como proceder quando a gente tem uma raiz inexata. Então, o valor aqui do segmento, x é igual a 2 raiz de 3. Certo? Então, observe quando elas se cruzam no meio, as retas transversais se cruzam no meio, você tem que observar o segmento completo, os números que estão nele. Vamos aí para o exemplo 3. O exemplo 3, ele traz aí, ó, analisou cada pedacinho, ó, só diferente do que nós tínhamos feito anteriormente, ele vem com 3 informações em cada reta transversal. E como é que a gente vai resolver? Vamos com calma. A gente primeiro vai analisar, ó, observe que aqui elas não se cruzaram, então eu vou analisar esse segmento com esse outro. Tem 3 números, eu vou fazer os 3 de uma vez? Não. Veja que você tem 2 incógnitas. Então, você precisa descobrir uma, substituir o valor dela para poder descobrir a outra. Então, vamos com calma. Eu vou primeiro analisar aqui, ó. 6 está para 10, certo? Assim como, vou passar para cá, 9 está para y, ó. 6 está para 10, assim como 9 está para y. Eu vou deixar o x e o 21 aqui, daqui a pouco a gente mexe neles. Então, vamos lá. 6 está para 10, assim como 9 está para y. Vou aplicar aqui o que a gente já sabe. Meios por extremos. Meios por extremos. 6 vezes y, 6y. 9 vezes 10, 90. Y é igual a 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 dá quanto, gente? Pensar aí rapidinho. 90 dividido por 6 dá 15. Pronto. Achei o valor de y. Aí, esse 15, eu vou colocar ele aqui, ó. Aí, o que é que eu vou ter agora? 10 está para x, assim como 15 está para 21. Veja que ficou mais fácil para descobrir o valor do x. Aí, eu vou e monto. 10 está para x, assim como 15, que foi o valor que eu descobri, está para 21. Meios por extremos também. 15 vezes x, 15x. 21 vezes 10, 210. X é igual a 210 dividido por 15. X vai ser igual a quanto? A 14. Pronto, descobri os 2 valores desconhecidos, certo? No meu feixe de retas. X vale 14
e o y vale 15, certo? Então, espero que tenha ficado aí bem claro para vocês. Nós fizemos 4 exemplos, cada exemplo tinha uma característica. Então, observe direitinho e veja como a gente monta, como a gente aplica o teorema de Tales. Sempre você vai ter essa mesma ideia dos segmentos proporcionais. Monta a razão, compara os segmentos, monta a razão e aplica a propriedade dos meios por extremos. É bem simples. E aí a gente também tem o teorema de Tales em outra figura, uma figura bem conhecida. Teorema de Tales nos triângulos. A gente viu que eu tenho os segmentos de reta, certo? Feixe de retas e as retas transversais que cortam esse feixe de retas. E como é que acontece isso no triângulo? No triângulo ABC, ó, o triângulo ABC, aqui ó, ABC. Traçamos uma reta R, veja, essa reta R, ela dividiu o triângulo ao meio, veja. Se você prolongar essa reta aqui, ó, você prolongar essa reta aqui, você vai ver que você tem um feixe de retas, ó. E os lados do triângulo vão servir como as retas transversais. Dá para você observar bem aí, ó. Eu teria aqui a reta S, reta R, e aqui, ó, comparava esse segmento, ó. AM com MB, AP com P e G. Tá aqui, ó. Utilizando o teorema de Tales, escreva a relação entre as medidas dos segmentos AM, MB, AP e PC. Então, vamos ver aí como é que a gente resolve isso. Ó. Eu tenho aqui um triângulo semelhante ao do exemplo e a gente vai aplicar o teorema de Tales nele para resolver. Veja, eu tenho o triângulo ABC, certo? Tracei aqui, ó, um segmento e dividi os lados do triângulo em 2 segmentos, ó. AD e AB, AE e AC. Como é que eu vou montar, como é que eu vou aplicar o teorema de Tales aqui para descobrir a medida x? Vou analisar, ó, e vou montar a minha razão. Como é que vai ficar? 8 está para 5, assim como x está para 8. Ó, 8 está para 5. Por que que eu analisei aqui? Porque é o mesmo segmento. Por que que eu analisei aqui? Porque é o mesmo segmento. Eles não se cruzaram no meio da figura, então eu não vou olhar daquela forma que eu falei do exemplo anterior. Aqui simples, meios por extremos, 5 vezes x, 5x, 8 vezes 8, 64, x é igual a 64 dividido por 5, quanto dá essa divisão aí? 64 dividido por 5, 12,8. Então, essa é a medida do segmento x. Essas medidas, elas podem ser números inteiros, também pode, mas elas também podem ser números decimais. Então, não ache que quando você fizer a divisão, deu um número decimal, está errado. Não, não está errado. Só vai ficar errado se você montar a razão da forma errada. Montou a razão da forma certa, aplicou a propriedade meios por extremos, não tem erro, certo? Então, a gente pode aplicar o teorema de Tales tanto em figuras, no feixe de retas, como nos triângulos. Ela também vai aparecer nos triângulos. Certo, pessoal? E aqui nós temos a agenda. O que é que vocês vão produzir aí em casa? Livro didático, certo? Tem aqui as páginas. A hora do estudo, caderno de atividades, ok? Bons estudos e até a próxima aula.